Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai mergulhar aí na sua história, conhecer os detalhes e assim conseguir de fato te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. É o meu nome transformado em site. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à pergunta dela que diz assim: André, você acha que uma pessoa que trai sempre vai trair? Você acha que uma pessoa que tem mau caráter muda? Olha, gente, mas essa pergunta aqui deve ser uma das campeãs que aparece em live ou em qualquer outra situação. Quem trai sempre vai trair? Ou, não é sobre mau caráter. Quem trai é mau caráter, ou quem tem mau caráter muda. Essas perguntas são campeãs aqui no canal. E veja bem, não tem uma resposta única, porque trair e ter mau caráter não nascem de uma única raiz. Essas coisas, gente, elas podem vir de motivações, histórias de vida, situações complexas, muito variadas. E além de variadas, diferentes. Sabe? O que fez com que uma pessoa traísse aqui foi uma coisa. A outra traiu por causa de uma outra situação, de um outro... O outro, se é mau caráter ou não, esse mau caratismo, ele aconteceu nessa área da vida dele e em outras, ele é uma pessoa super honesta e decente. Naquele aspecto ele foi um mau caráter e em outro ele vai ser uma pessoa honestíssima. Bom, falando um pouco sobre traição. Algumas pessoas traem por imaturidade. Tem gente que trai por imaturidade. A pessoa não tinha se desenvolvido emocionalmente de maneira suficiente para entender o que é responsabilidade afetiva. Imaturidade. Gente, cuidado. Para já de sair berrando. Sabe? Tem coisa que a gente precisa... Você, por exemplo, que está me assistindo, você pode nunca ter traído na vida. Nunca. Isso nunca passou pela sua cabeça. Talvez até por experiências que você tenha passado na sua vida. Teve um pai que traiu muito sua mãe, você viu o quanto a sua mãe sofria, e você pensou com você: eu não vou fazer isso, eu não vou trair porque eu sei o quanto isso é ruim. Você teve essa experiência. Então você se fechou à traição de uma maneira por causa dessa sua história de vida. O outro não teve isso na vivência dele. Pode ter tido também e ter tido o processo inverso. Se aconteceu comigo, eu também vou fazer. Agora, tem gente que pode não ter passado por isso. Então, quando acontecer, se acontecer dele trair, traiu por imaturidade. Não tinha uma experiência de vida, não tinha uma história. Assim como tem pessoas que, por exemplo, nós, quando a gente entrou no mercado de trabalho, a gente pode ter cometido lá, sabe, um erro tão grotesco, a gente pode ter respondido, a gente pode ter se comportado de maneira arrogante, prepotente, por imaturidade, por estar entrando agora no mercado de trabalho, então acha que conhece tudo, acha que sabe tudo, não tem consciência do que é isso, de como funciona, né? de tantas coisas e situações que estão por detrás das relações de trabalho que são desenvolvidas. Tem mecanismos complexos também nas relações de trabalho. O entendimento do outro, como eu me porto. Às vezes é melhor ficar de boca fechada, sabe? Do que querer palpitar em tudo, eu acho que estou ajudando. Imaturidade. Achava que estava ajudando, falando, não sei o quê, estava me prejudicando. O outro entendeu que eu estou querendo passar por cima dele. Agora eu aprendi. Nesse outro trabalho que eu estou, tá vendo? Quando eu sou chamado a opinar, eu opino e com cautela ainda. Então você tá vendo? Era uma questão de imaturidade. Então sim, tem gente que traiu por imaturidade. Tem gente que traiu não foi por ser uma pessoa mau caráter. Tem gente que traiu porque não tinha o entendimento. Outro traiu por carência? Sim, traiu por carência. Não tem a ver com mau caratismo. Outro trai por falta de autoconhecimento. Não tem raiz suficiente em si, se sente uma pessoa extremamente insegura, precisa da validação do outro. Olha isso.
precisa que o outro deseje, e eu preciso, portanto, me envolver sexualmente, inclusive com a pessoa, para provar que eu tenho valor. Então o outro me deseja, eu não posso deixar de corresponder ao desejo dele. Outros traem por eles estarem num relacionamento que eles não sabem ou não têm coragem para terminar. Olha isso. O que tem de gente que está num relacionamento e a pessoa não sabe como terminar, outros não têm coragem de terminar, parece que eu vou estar cometendo, então eu acabo traindo. Tem gente que trai, inclusive querendo que o outro descubra, porque assim o outro termina, já que eu não tenho coragem de terminar. Agora, tem gente que já está espumando só de ver tudo isso, porque o que a pessoa queria escutar quando fala sobre traição é o ponto que eu vou falar agora, que é: outras pessoas vão trair porque elas não veem problema moral nisso, porque o que importa para elas é elas sentirem prazer, pouco se importando se o outro está sentindo, não está sentindo. Egoísmo total são aquelas pessoas que colocam o desejo delas acima de qualquer compromisso. O que importa é eu me satisfazer. Acabou. Então, aqui, neste caso, a chance de mudança é mínima. Portanto, tá vendo? Quem trai vai trair sempre? Se for esse o pensamento que motiva a pessoa a trair, a chance dela trair sempre é enorme. Porque aqui é uma pessoa extremamente egoísta e ela não vê problema moral nisso. Por mais que depois, quando você descobrir, ela vai falar: me desculpa, me perdoa, por que eu fui fazer isso? Nem eu sei por que eu fui fazer isso. Só que no fundo, ela não vê problema moral nisso. Não tem problema nenhum para ela trair. Ai, o que tem? Ai, que nada demais. Mas por aí você vê o egoísmo dela. O que tem? Nada demais. Mas se ela pegar você traindo, ela acaba com você. Ela não vê problema, enquanto por aí você vê o nível de egoísmo que existe na pessoa. Ela não vê problema quando é com ela. Mas se for você traindo-a, nossa, ela vai fazer um escândalo. Então, esse tipo de pessoa, aí sim a gente pode começar a falar em mau caráter. Então, uma pessoa dessa, ela não muda, sabe? Porque para mudar, teria que mudar toda a visão de certo e errado que norteia ela. E ela não tem isso. É o que eu falei, a visão moral dela para si mesma é isso, que não tem nada demais, o que tem? E o que importa é ela, é o prazer dela, é a satisfação do desejo dela, independente do compromisso. Se o outro acha que eu sou fiel, não tem problema. O importante é a imagem que eu mantenho para ele, não é o jeito que eu vivo. O jeito que eu vivo de acordo com aquilo que me dá prazer, com satisfazer os meus desejos. Mas o que importa para mim é que o outro pense que eu sou fiel. Então, para mim, o que importa é a imagem que ele faz de mim, não quem de fato eu sou. Agora vamos falar um pouquinho sobre mau caráter. Veja bem, mau caráter não é um diagnóstico, não é? Viu? Qual o diagnóstico que o psiquiatra fez sobre você? Mau caráter. Não tem transtorno da personalidade mau caráter. Então, mau caráter não é um diagnóstico. Mau caráter é um conjunto de ações, comportamentos, pensamentos, que vão demonstrar falta de ética, empatia, integridade. Então, mau caráter é o que eu estou dizendo, é um conjunto de ações, de comportamentos que vão indicar isso. A falta de ética, a falta de empatia, de integridade. E ainda assim, olha só, e o exemplo que eu dei anteriormente? Tem pessoas que elas vão ser, por exemplo, elas vão ter uma ação, um comportamento que mostra falta de ética. Então ela tem um comportamento que mostra falta de ética naquilo ali, por exemplo. Ela é um agente público, um servidor público e ele desvia dinheiro público. Falta de ética, integridade, pelo amor de Deus, mau caráter, essa ação, esse conjunto de ações, tudo que ele faz para desviar a verba, faz um negócio aqui, faz outro aqui. Então, esse conjunto de ações mostra a falta de ética aqui. Mas você está vendo, dentro desse aspecto, no aspecto relacionamento amoroso, ele é o cara mais fiel da face da terra. Então, no quesito amoroso, o conjunto de ações, o jeito que ele trata a esposa, o jeito que ele a respeita, o jeito que ele lida com a família, com os filhos, tudo isso
mostra a ética que ele tem no relacionamento e tal. Então, você está vendo como é difícil você falar que a pessoa é mau caráter, como se fosse um todo? Sim, tem gente que vai ser mau caráter da unha do dedão até o fiozinho de cabelo. A pessoa vai ser mau caráter, quer dizer, ela tem um conjunto de ações em todos os aspectos da vida dela que mostram falta de ética, empatia, integridade. Então, ela como um todo, ela tem ações que demonstram falta de caráter, mau caratismo. E esse mau caráter muda? Você sabe que mudanças, para que a mudança aconteça, é preciso toda uma reformulação. Então, esse servidor público, que eu falei que ele tem esse conjunto de ações que ele desvia o dinheiro, ele tem que ter toda uma mudança de pensamento sobre isso. Afinal de contas, se ele chega a fazer isso, se ele está fazendo isso, é porque ele teve todo um pensamento que levou ele a isso, fazendo ele acreditar que é isso que tem que ser feito, porque todo mundo faz, porque eu vou tirar o meu, porque não sei o quê. Então agora tem que fazer um processo inverso. Todo esse pensamento que foi sendo formulado para ele fazer isso, todo esse pensamento tem que ser desbancado. Todo esse pensamento tem que perder a eficácia que o sustenta. Então, será que a pessoa vai conseguir fazer isso? Ou amanhã, se ele for pego, pedir desculpa, não sei o quê, né? Mas depois ele vai tentar, de alguma forma, fazer isso de novo, num outro lugar, num outro departamento, vai tentar se inserir no serviço público de novo, justamente porque ele quer cometer a mesma coisa, só que agora ele não quer ser pego. Então, não é que ele mudou, ele não mudou. Ele só vai querer mudar o jeito de agir. Aliás, aqui, muitas vezes, a mudança, ela encontra barreiras, dificuldades, justamente porque a pessoa via vantagens em agir de maneira antiética. Então, por exemplo, o cara, ele está desviando dinheiro, servidor público, e ele vê vantagens egoístas, vantagens para ele, para os prazeres dele. Então, ele vê vantagens em agir daquela maneira antiética. Nossa, porque com o dinheiro que ele desviou, ele conseguiu comprar um jet ski, ele comprou um rancho não sei onde, entendeu? Eu posso chegar no restaurante e comer o que eu quero. Tá entendendo? Então, você tá vendo que as mudanças não é só isso. Descobri, que vergonha. Não vou fazer mais. Requer toda uma mudança interna de pensamento, de entendimento e de eu entender que o que eu estou fazendo é de maneira totalmente egoísta. Mas tá vendo? Eu tinha vantagens em fazer o que eu estava fazendo. Então, quais eram os benefícios que eu tinha agindo de maneira antiética? E ele tinha. Então, nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Abrir mão das vantagens que recebia. Agora vamos falar o ponto-chave para a gente poder fechar esse vídeo. O que determina se alguém vai mudar ou não é o erro em si. Então, o erro em si, eu traí, eu desviei dinheiro, mas é a tomada de consciência. Prestou atenção? Então, o que determina se uma pessoa vai mudar ou não é o erro em si, mas a tomada de consciência, o nível de consciência que eu tenho, a disposição para enfrentar a própria sombra. Que sombra, né? Eu tenho vantagens em agir desse jeito. A pessoa que estava traindo, ela vê vantagens em ter o desejo dela. Que gostoso. Eu conheci um cara que traí, me satisfiz com ele e ainda mantenho o meu casamento aqui, mantenho a imagem que eu tenho aqui. Aí conheci o outro lá, me satisfiz com ele e mantenho a imagem aqui. Então, você está vendo? O nível de consciência, a disposição para enfrentar a própria sombra e o esforço real para agir diferente. E tem que ter esforço, viu? Porque eu tenho que abrir mão das vantagens daquele comportamento até vicioso que eu tinha. E veja bem, não apenas por um tempo. Amor, eu não vou fazer isso nunca mais, não sei o quê. Então, não é apenas por um tempo. Esse comportamento tem que ser agora o padrão. Se antes o padrão era trair, agora o padrão é não trair.
Agora o padrão, pelo nível de consciência que eu tenho, é esse. Se o comportamento era desviar dinheiro público, agora o padrão tem que ser eu me sustentar com aquele salário. Eu tenho que me sustentar com aquele salário ali. Não tem mais por que eu desviar. Então, vocês entendem como a coisa é bem mais complexa do que uma respostinha para dar em live? Vem a pergunta lá na live, quem trai, trai sempre. Por isso que eu falo, às vezes a pessoa quer que numa live... Olha, esse vídeo tá dando aí já seus 18 minutos. Então a pessoa quer que numa live a gente responda determinado. Não, tem coisas que são muito, muito, muito complexas. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.